Boa noite, galera. Hoje é o dia 7 de outubro de 2025, 6 horas e 12 minutos, quando eu tô gravando o nosso 16º dia do desafio de 21 dias. Eu já fico muito feliz de anunciar para vocês que a minha tela mental já apontou os efeitos. E eu espero do fundo do coração que a de vocês também. A gente planta e a gente não sabe quando vai nascer, porque tudo tem um tempo preciso. O que eu quero fazer de contraponto aqui sobre a prática de todo mundo é que a gente muitas vezes está fazendo uma mentalização e no decorrer do dia a gente desacredita daquilo. Então, é algo que na prática, é só na prática, é só no exercício reiterado que a gente faz de alguma coisa, que a gente tem a possibilidade de ver os erros, os equívocos daquilo, né? Porque a simplificação, ela acaba roubando, quando você pega uma teoria, aquilo que a prática vai te trazer. Então é muito importante que a gente vá a campo, que a gente tenha uma ideia e coloque ela para funcionar, coloque o trem para andar, né? Não adianta ficar só na teoria. A teoria é muito bonita, mas ela só vai funcionar e a gente só vai ver os percalços, as coisas erradas ou difíceis na medida que a gente se coloca em movimento. E aí, uma das coisas que eu acho muito importante, que eu tenho observado na minha própria tela mental, é que quando eu volto para o dia a dia, qual é a descrença que me pega, né? Eu estava até questionando esses dias, falando, meu Deus, mas eu acredito muito na tela mental, mas eu acredito que eu posso realizar, porque tem uma coisa assim, quando você acredita que você não pode realizar tal coisa, você tá certo. Quando você acredita que você pode realizar, você tá certo também. Aí você fala, mas como assim? Aí você é confuso. Porque tá tudo dentro da gente, né? Então, aquilo que você acredita é a tua possibilidade de cocriar, né, a tua realidade. Daí você fala, mas é puro e simples assim? Não. Você também tem que arregaçar as mangas, você também tem que fazer por onde. Não tem como você ganhar um bilhete da loteria se você não jogar, né? Então tem como você ganhar se você não joga? Ah, Carla, mas sabe o que acontece? Eu joguei 20 vezes e eu precisei fazer tela mental durante um ano. E aí eu só joguei 20 vezes no começo. Assim, vamos pensar que eu joguei uma vez por semana, né? Eu não sei de quanto tempo, porque eu não costumo jogar, mas que tem a loteria, o sorteio, vamos supor que seja semanal, né? E eu joguei 8 vezes e foi durante 2 meses, né? Vamos colocar uma média de 4 semanas por mês, às vezes tem mais, né? Então, vamos colocar que depois eu continuei fazendo tela mental, mas eu nunca mais joguei, então daí não tem como você ganhar. Aí você fala, ai, mas parece tão batido isso. É uma coisa que você não precisa fazer muito. Faça a sua parte, porque aqui eu não estou falando de mais ou menos. Eu não estou falando que você tem que fazer mais e você vai conseguir que a tela mental dê resultado. Eu estou falando fazer o necessário e o suficiente. Sabe por quê? Porque a natureza, ela é econômica. A natureza, todas as coisas que foram criadas pelo Criador, pela fonte, a natureza em si, né, ela despende o mínimo de esforço necessário para produzir o efeito adequado, nem mais nem menos. E as leis universais são assim. Então, a simplicidade da gente tá em fazer o necessário, nem mais nem menos. Daí você fala assim, então eu não preciso trabalhar muito para ter um resultado X? Depende do que você está fazendo. Porque você tem que identificar no mundo exterior e no mundo interior aquilo que é necessário e aquilo que é suficiente, o que transborda. Você tem que verificar como que você lida tanto com o plano mental, né, a lei do mentalismo, que a gente está fazendo a tela mental, que a gente está plantando no campo unificado. Então a gente está, ou você pode ver de duas formas, você está de repente plantando uma ideia ali. Eu acho muito melhor a gente dizer que se eu consigo conceber na minha mente, porque essa mente minha participa da mente maior, né? Uma coisa está contida na outra. Então, quando eu consigo conceber aquela ideia já existe em potencial, aquela ideia já existe no campo de todas as possibilidades, porque a ideia é algo que tem existência per si. Olha que coisa louca, né? Como assim?
todos os nossos pensamentos, eles têm uma coisa chamada forma-pensamento. Então, não está materializado aqui na terceira dimensão, mas já está materializado lá. Então, quando eu falo plantar, talvez fosse muito mais adequado dizer que eu estou plantando aqui, né, algo que já tem um código de viabilidade, como se fosse a semente que tem o código daquela realidade, que vem do campo unificado e aqui vai estar frutificando, aqui vai estar germinando, vai estar dando aquela planta que eu plantei. Então eu acho que seria mais adequado a gente pensar que está plantando aqui, né? Mas com uma possibilidade lá. Ou então que eu entrei na frequência dessa possibilidade, porque pela física quântica a gente consegue explicar o que eu estou falando, né? Mas olha, eu acho que tem um problema muito importante de ser abordado, que inclusive me pegou forte esses dias que se passaram. Lógico, eu não vou dizer para vocês o que é da minha tela mental, se eu fizer isso, vai entrar muita frequência vibracional contrária e não recomendo que ninguém também revele. Depois que vocês tiverem conquistado, vocês podem revelar, que eu vou ficar muito feliz. Assim como eu posso revelar também, assim que tiver conquistado. Mas antes, nunca é o momento. O que eu senti é que nós pensamos dentro da limitação. Isso é muito forte em nós. Por mais que a gente consiga conceber a ideia de que as coisas não são limitadas, você mudar uma programação requer tempo, empenho, dedicação, estudo, meditação, mentalização. Enquanto a gente ficar só na teoria, nada muda. Então, o que é necessário? Fazer a parte que nos cabe, tanto no plano aqui da terceira dimensão, quanto no plano mental e emocional. E aí, conforme a gente vai caminhando, então, a gente vai vendo as deficiências. E essa deficiência que a gente pensa na limitação, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo por políticas que assim desejam, né? Então, a gente tem uma sociedade que está pensando dentro da limitação. E aí você fala assim, mas quem está colocando essas regras pensa dentro da limitação? Não. Pode até ser, é porque quem manda de fato, né? Quem manda são os políticos que a gente vê. Tem os políticos, sim, que têm uma ideologia, que eles pensam numa limitação. Quando eles falam da igualdade, né? O ideal seria, na verdade, você pensar numa igualdade prima facie, igualar as pessoas, casar os dois sistemas, né? Aliás, não são os dois sistemas, mas os dois princípios. Então, e a nossa Constituição de 88, eu acho que ela é maravilhosa por isso. Porque se ela fosse seguida à risca, ela daria condições de igualdade para suprir aquela desigualdade inicial, né, de muitas famílias, muitas pessoas que não tiveram, sem ter corrupção com as escolas públicas tão boa quanto as privadas, né, tendo acompanhamento e uma responsabilidade que está no Estado para ser dividida e compartilhada, e depois você teria meritocracia num segundo momento, né? Então, se a gente tivesse tudo isso, o que acontece aí é que a gente teria um casamento feliz e daria razão para os dois lados da questão, né? Sem achar que um é inimigo do outro. E aí cada um vai crescer e vai se direcionar para aquilo que mais chama atenção. Certas atividades vão dar mais dinheiro que outras, mas aí você tem uma equivalência, uma possibilidade. Quem quer fazer mais, faz mais. Quem quer fazer menos, faz menos. Galera, vamos então começar a relaxar, encontra aquele teu espaço, que você já sabe qual é. Esse tempo é seu. Se você não pode agora, põe no relógio, põe para despertar, porque senão várias outras coisas vão te chamar atenção, várias pessoas vão precisar de você. Você já negocia com antecedência, com antecipação. Aquele momento que o despertador tocar, esqueçam de mim, eu vou estar off. Eu vou estar fora por um período que é só meu. Põe uma música que é sua, sabe? Põe aquela música gostosa, tranquila, para fazer a meditação. Hoje eu vou colocar essa música, porque a gente está fazendo uma meditação guiada, mas sempre que vocês forem tirar esse tempo de vocês, né? Que for, sem que seja uma meditação guiada, tenta ter uma música boa. Tá bom, tem horas que você vai estar em qualquer lugar, que você não vai ter a música e que você vai ter que fechar os olhos e fazer essa meditação por si e não vai ter música à disposição, mas é tão mais gostoso que tenha, né? Então é bom treinar de todas as formas, mas aconselho uma música, porque aqueles outros ruídos também com o tempo deixam de fazer sentido, né? Imagina
é uma questão que eu até lembrei agora da questão de Buda, quando eu estava meditando e foi tentado e tinha diversos barulhos em volta. E às vezes parece que a gente vai fazer isso. Outro dia eu fui fazer uma meditação e eu estava na frente da piscina, né, de uma chácara que minha família tem. E aí tem uma mangueira do vizinho e comecei a fazer meditação, veio um vento nefasto, começou a balançar os galhos da mangueira. A manga ainda tá pequena, mas começou a cair uma atrás da outra. Eu falei, gente, parece que tem alguma coisa tentando aquela árvore para eu não conseguir meditar. Então é assim, a gente se coloca, vem o barulho, vem o cachorro, vem a árvore que balança, vem tudo ao mesmo tempo para não fazer. E a gente tem que fazer. Então vamos lá. O lugar, um local é de paz, tranquilidade, a música gostosa, se tiver o incenso também. Não é má ideia colocar um incenso para poder sentir todos os sentidos. Se você conseguir fazer com que eles fiquem mais tranquilos, com que eles entrem na frequência que você deseja, então você pode utilizá-lo, você pode tomar um chá bem gostoso de camomila, por exemplo, antes de começar a fazer a meditação. Você pode acender um incenso para que tenha também o olfato, né, que esteja recebendo aquela fragrância. Ter uma música para que embale, entre e consiga fazer essa frequência entrar mais rápido no ritmo desejado. Enfim, tudo que você puder fazer de melhor. Eu sempre falo também a questão do tato, da temperatura que é ligada ao tato, para que você não coloque os pés direto no chão frio, né? Então, prepara o ambiente, prepara a luz também, a questão da claridade, ser baixa, ser escuro o ambiente, para que você tenha esse maior conforto e maior facilidade de olhar para dentro e se desligar, né? Então, tudo que você puder fazer para que seu corpo se adapte e não te atrapalhe, mas que seja favorável à sua prática, eu recomendo. Então vamos lá, gente. Solta. Solta as mãos, solta os braços, solta as pernas, solta todo o seu corpo agora. Solta, solta a cabeça, os músculos da face, solta o pescoço, os ombros, solta, solta tudo. Relaxa, esse momento é seu e de mais ninguém. Você tem um corpo físico que se manifesta na terceira dimensão, mas você não é o seu corpo físico. Você é a manifestação que se utiliza do corpo físico. Você é a luz, assim como a fonte. Não existe fonte sem luz, nem luz que não provenha da fonte luminosa. Somos, em essência, parte dessa luz. Então, todas as coisas, por mais que pareçam complicadas, precisam ser olhadas e medidas da ótica do coração, que contém a chama da vida. Ontem nós fizemos esse exercício, hoje nós damos a ele continuidade. Sinta que a chama do seu coração foi acesa e ela reverbera em todo o seu corpo, todo o seu corpo. E todas as coisas, todas as limitações que lhe parecem tão reais, assim como os monstros que são cultivados no ideário popular, elas se queimam na tocha que tem o fogo do seu coração e se transmutam, porque tudo tem dois polos, aquele que destrói e aquele que constrói. O polo da destruição pelo fogo se acende e resulta da transformação de todas as ideias negativas, todas as programações inadequadas e contrárias à prosperidade são agora queimadas no fogo. Essas ideias vão transmutar, porque nada se perde, tudo se transforma, como Lavoisier já veio nos ensinar. Então, sente que transmutando essa energia, agora esse fogo pega a mesma energia que antes era limitação e agora é prosperidade.
total prosperidade. Se seu desejo estava ligado à saúde, é prosperidade na saúde. Se estava ligado a relacionamentos, é prosperidade nos relacionamentos. Se estava ligado à prosperidade material, financeira, é prosperidade financeira. E essa chama, então, de prosperidade naquilo que você escolheu se expande muito e faz com que haja esse envio dessa energia de prosperidade para os 4 cantos. Então, encontra a prosperidade e atrai de volta. Os seus desejos vão se realizando. Se é saúde, a prosperidade na saúde, a abundância de saúde, sai em busca de saúde, o princípio inteligente da vida e amoroso que tudo constrói, volta e você o recebe com muita alegria. Se é de relacionamentos, todas as incompreensões se desfazem e você sente o seu coração pleno e manda para o universo a paz, a tranquilidade, e as pessoas recebem essa frequência sua que passa a vibrar em tonalidade de amorosidade, de tranquilidade, doação, compartilhamento e equilíbrio nas relações. Se for então condizente à prosperidade financeira, você sente que constrói todas as coisas, sente que coloca a roda para girar e a abundância se reparte, as coisas não ficam estagnadas, saem do lugar, saem de você para encontrar o outro e do outro para o outro, e assim sendo, nada fica mais estagnado, ainda que pareça contrário, que você veja um mundo que tenta criar estagnação, você não entra nessa direção, mas pelo contrário, você sente girando uma energia muito forte, potente, pulsante no seu coração. E essa energia muito forte que dá sempre direção para todas as coisas, deixa tudo girando em movimento. E você se alegra, você fica muito contente, porque sabe que é co-criador da sua realidade, está apto a concretizar o que a sua mente e coração, em conexão, em equilíbrio, passam a te ditar. Nem é o ego que comanda sozinho e nem o coração desorientado dentro da terceira dimensão, um casamento alquímico perfeito que você passa a funcionar. A sua alma sabe sempre a melhor direção do indivíduo e do coletivo, te auxiliando e auxiliando quem te cerca. Muito bem, nós vamos então agradecer a todas as pessoas que estiveram juntas, reunidas, as que estarão também fazendo esse exercício. E eu agradeço de coração. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E já me felicito porque vejo que vocês alcançaram aquilo que estão de forma regular, cotidiana e com muita perseverança e compreensão das leis do universo, plantando, se direcionando na frequência exata. E vamos voltando então, esticando os braços, as mãos, todo o corpo. Pode mexer, abrir os olhos, mexer o pescoço e retornando. Bem, assim nós concluímos mais um dia com muita alegria e entusiasmo. E eu desejo que vocês tenham uma ótima, excelente noite. Para quem for assistir em outros horários, à tarde, uma ótima manhã. É isso, beijos e abraços e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde o seu Deus interior.